Eu me formei muito jovem, com 22 anos de idade eu me graduei cirurgião dentista pela USP em Ribeirão Preto e ao invés dos meus amigos, que montaram consultórios ou clínicas, eu optei por empreender. O que eu fazia? Eu simplesmente diversificava meus rendimentos e eu comecei a ter um padrão de vida muito bom por dividir, não só depender de uma única e exclusiva fonte de renda. E assim foi por 5 anos, quando infelizmente eu tive que encerrar as atividades na loja e me vi somente no consultório. Consequência disso, passei por 3 meses de dificuldade e aí eu falei, bom, não dá mais para ser assim, preciso encontrar alguma outra fonte para poder empreender. E aí eu conheci o marketing de rede, a indústria das vendas diretas. Eu me apaixonei logo de cara que eu conheci. Por quê? Por causa das facilidades. Eu encontrei algumas facilidades que você não tem no tradicional, como por exemplo, você poder empreender sem ter funcionário, poder empreender sem deixar de fazer o que faz e poder empreender sem ter altos custos de aluguel e condomínio. Aí então eu vi todas as possibilidades e perspectivas do mercado e não pensei 2 vezes. Realmente comecei a minha carreira e comecei de maneira profissional, porque eu acredito que para você ter sucesso em qualquer coisa que você faça na sua vida, você tem que se dedicar e trabalhar de maneira profissional. E foi assim que eu comecei a minha carreira dentro dessa indústria maravilhosa, que hoje vem mudando a nossa vida, e de muitas pessoas ao nosso redor também. Eu estava no momento ímpar da minha vida pessoal e profissional, Eu me formei na Estadual de Londrina, eu estava 2 anos em Campinas, trabalhando numa Big Four como auditora, e eu achei que por ter vindo para Campinas eu fosse ficar mais próxima, ao Thiago, fosse vê-lo com mais frequência, mas na verdade isso não aconteceu. Eu já estava há 1 ano morando em hotel, para lá e para cá, onde o cliente estava, o auditor tem que estar junto, e eu estava muito insatisfeita com o ritmo de vida que eu levava. Eu estava fazendo terapia, eu descarregava todo aquele estresse da rotina, daquele excesso de trabalho, excesso de burocracia no Thiago, na minha família, Eu estava há muito tempo já sem conseguir ir para São José do Rio Preto ver meus pais, então eu estava muito insatisfeita e eu já estava buscando sair dessa área financeira, dessa área de controladoria, para a área comercial. Como eu me formei em administração de empresas, eu vi uma oportunidade de seguir a área comercial. Mas em toda entrevista que eu fiz, a primeira pergunta que se fazia era: quanto tempo de experiência você tem nessa área? E poxa, eu não tinha nenhuma experiência nessa área, mas eu estava buscando uma oportunidade. Foi quando o marketing de rede e as vendas diretas apareceu na nossa vida e realmente veio para transformar positivamente, o crescimento pessoal, profissional que a gente teve aqui dentro, a oportunidade que a gente teve de empreender, de se tornar pessoas e líderes muito melhores. Então assim, veio para agregar absurdamente, veio para transformar a nossa vida de uma maneira muito positiva. O que aconteceu comigo no começo, para mim ficou muito claro que para eu poder atingir rendas às quais o marketing de rede, a venda direta proporciona, eu precisava estudar. Eu acho que é ilusão da cabeça das pessoas achar que pode ter alto desempenho, alta renda, sem se dedicar e sem se profissionalizar. Então, logo quando eu comecei, eu já fiz questão de ler todos os livros, já fiz questão de me aprofundar em conhecimento para poder falar com propriedade. Aí, eu convidei os meus amigos para reuniões na minha casa, Desde o começo eu sempre abri muito a porta da minha casa e foi assim que eu fui dando um passo após o outro, um passo após o outro, um passo após o outro. E é muito importante, a gente vê as pessoas hoje tentando ganhar dinheiro dentro da indústria sem se tornar profissional. E eu me dediquei de maneira intensa no começo. Então assim, eu realmente levei como um negócio, eu fazia questão de pelo menos trabalhar todos os dias, 2 horas por dia. Por quê? Porque era essa experiência que eu tinha da minha loja, que é importante você abrir o seu negócio todos os dias. Então eu fazia questão de trabalhar no mínimo 2 horas por dia desde o primeiro início, desde quando eu comecei a trabalhar com a indústria. E coloquei um ritmo e uma velocidade muito alta no começo. Por quê? Porque eu sabia que era importante a questão da alavancagem. E aí então, até hoje, depois de 4 anos e meio dentro dessa indústria, eu colho frutos de tudo isso. E cada vez mais trabalho de maneira profissional. Através dessa indústria a gente já conseguiu realizar muitos sonhos materiais e também já se qualificar a muitas viagens.
O começo nosso foi bastante interessante, né? Principalmente porque a gente não conhecia a indústria das vendas diretas, o marketing de rede em si, e eu era uma pessoa muito mais tímida comparada ao Thiago, então no começo eu usava muito isso, né? Eu juntava meus amigos para o Thiago apresentar, eu também estava no momento do meu trabalho como auditora em fechamento de balanço, então assim, estava realmente muito estressante. Eu cheguei a dormir em momentos naquela época, 6 horas da manhã, para as 10 horas da manhã estar no cliente novamente. Então assim, eu juntava os meus amigos e eu reunia todos na minha casa para o Thiago fazer a apresentação. Só que chegou num momento que eu vi que, poxa, eu me senti na vontade de estar lá fazendo essa apresentação. Eu vi que os meus amigos, eles sentiam a necessidade de eu estar lá fazendo essa apresentação e não o Thiago. E um belo dia eu comecei a fazer, né, as apresentações. No começo foi estranho, foi ruim, né? Eu era uma pessoa tímida, mas aos poucos eu fui me soltando. Como o Thiago falou, a gente foi se capacitando, buscando informação, conhecimento, lendo livros a respeito e acabei me apaixonando por esse processo, né, por esse aprendizado e, consequentemente, o sucesso veio acompanhando esse crescimento nosso como casal, que eu vi que veio realmente assim para acrescentar no nosso negócio, a nossa força como um casal. E não o Thiago individualmente, não a Andresa individualmente, mas nós juntos éramos muito mais fortes do que nós individualmente. Então eu vi que a gente tinha que trabalhar como um casal, que realmente o sucesso veio nos acompanhando dessa maneira. A venda direta no Brasil e no mundo já é uma potência absurda, né? Nós sabemos que em vários países, inclusive no nosso, é uma ferramenta transformadora de vidas. Por quê? Porque você poder colocar um dinheirinho a mais no bolso de todas as pessoas da família, né? Ou seja, com venda de produto, ou seja, com construção da rede propriamente dita, isso daí é incrível. Ainda no nosso país, algumas pessoas não entendem como funciona, né, o sistema da venda direta, mas eu acredito que através dessa era que nós estamos vivendo, que é a era da informação, cada dia mais tudo será desmistificado, cada dia mais as pessoas entenderão como é que funciona o sistema desse modelo de negócio, que na minha opinião é um modelo de negócio fabuloso, porque está transformando a minha vida, está transformando a vida das pessoas que estão ao nosso lado trabalhando de maneira profissional. E eu vejo que nos próximos anos, sem dúvida nenhuma, cada dia mais o negócio vai ser reconhecido e cada dia mais teremos vidas sendo transformadas através do modelo. Além de tudo que o Thiago já apontou, eu acredito demais nas vendas diretas, no marketing multinível, tudo que ele pode proporcionar para a população em si, né? O crescimento, o desenvolvimento pessoal, o crescimento profissional, os ganhos, a perspectiva de viver uma vida melhor com muito mais qualidade. Mas além de tudo isso, eu acredito demais no segmento, né, de bem-estar, de saúde, de anti-envelhecimento, que está em plena expansão. Então eu vejo assim um futuro maravilhoso, um futuro brilhante, transformando de verdade positivamente a vida de muitas pessoas.